Oiê, meu nome é Camila Almeida, eu sou maquiadora profissional e criadora do método Deixa Ser Fácil e eu ajudo mulheres comuns a se sentirem mais autoconfiantes. E você deve estar olhando para minha cara e pensando o que tem de errado nela. Eu vou te dar 2 segundinhos para ver se você percebe. Percebe que eu não tô de cílios postiço? Menina do céu, esse raio desses cílios postiço, que é uma bênção pra gente colocar, olha a diferença que ele faz. Eu não apliquei máscara de cílios ainda, mas eu quero te mostrar a diferença que o cílios postiço faz e vou te falar o porquê que você tem que aprender a colocar esses cílios. Cílios postiço faz uma diferença do caramba na maquiagem, você não faz ideia. Se você tivesse só com a pele pronta, se eu tivesse só com a pele e sem sombra nenhuma, sem nada, se eu colocar os cílios postiço, resolve 100% da minha maquiagem. Botei os cílios postiço, passei um batom, um gloss, o que deu tempo e resolve. Então você vai aprender definitivamente como colocar os cílios postiço para você ficar livre, porque é muito mais rápido colocar os cílios postiço. Tô falando se você precisa fazer uma maquiagem e não tá com tempo de esfumar sombra, ou se você ainda não sabe fazer o esfumado bonito, aí fala, eu fico meio assim, que vai que tá marcado, os outros vão reparar, não vai ficar legal nas fotos. Os cílios postiço vai salvar a sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai colocar. Eu deixei os 2 olhos sem cílios pra gente colocar juntas, pra você entender definitivamente como faz pra colocar a mãozinha, né? Como faz pra colocar os cílios postiço na prática. Vou te ensinar passo a passo de como fazer essa colocação, enfim, de cílios postiço. Você está de frente a uma pessoa que odiava colocar cílios postiço. Ai, Camila, mas o meu maquiador é que odeia colocar cílios postiço? Pois é. E eu falava, não sei se você me conhece desde essa época, mas eu falava, eu coloco cílios postiço em 50 clientes, mas eu não coloco em mim. Ai, mas por quê? Ah, porque eu não gostava. Não, porque eu não sabia como colocar de forma prática. E ficar lá tentando me irritava muito, porque tipo, nossa, ela é maquiadora profissional e não sabe pôr cílios postiço. Não é que eu não sabia, eu sabia. Eu tinha toda a teoria, mas eu não colocava em prática. Então, quando eu falo pra você, não treine na hora do jogo, é disso que eu tô falando. Por quê? Porque se você treina na hora de colocar, na hora de sair e não dá certo, você já tá toda irritada, a maquiagem dá uma cagada ali, fica tipo cola de cílios na pálpebra. Acho que já deve ter acontecido com você. Comigo acontecia demais isso. Aí grudava os cílios de cima com os cílios de baixo, a cola não secava, aí ficava a ponta dos cílios ou a ponta interna arrebitada ou a ponta externa, era um fuá. E aí eu não colocava, eu arrancava, dava uma ajeitada ali na maquiagem e passava a máscara de cílios e ia embora. Só que aí eu chegava no lugar, tava todo mundo com uns borboleta no olho. Eu não gosto muito dos cílios tipo grande, mas eu gosto dos cílios postiço que dá uma levantada aí no olhar. E eu lá na festa, tipo, maquiadora sem cílios. Quando eu não conseguia colocar e tinha alguém ali junto comigo que sabia, eu pedia pra pessoa. Então, vários eventos de maquiagem, já pedi pra uma amiga minha, a gente dormiu no mesmo hotel. Falei, amiga do céu, eu vou fazer a maquiagem aqui, na hora de sair, você não coloca os cílios pra mim? E aí, eu falava isso de boa, ela era minha amiga, ela colocava e, tipo, tava tudo bem. Mas lá dentro, no fundo do fundo do fundo, eu ficava, meu Deus do céu, eu preciso colocar esse negócio de forma fácil. E tem uma história que, assim, eu não passei vergonha porque eu consegui disfarçar.
Eu fui dar um curso de automaquiagem para uma turma, numa cidade que não era minha. E chegando lá, qual que era a maior dúvida da galera? Cílios postiços. Pois é. E elas queriam aprender. Só que pra mim era tranquilo, eu conseguia ensinar. Só que elas não estavam conseguindo colocar. E aí eu parei e pensei, como que eu vou ensinar elas a se colocarem se eu não coloco em mim? E aí surgiu um senso de urgência de enfrentar aquele bicho papão que estava na minha frente, que era colocar os cílios postiços de forma fácil. Lembrando sempre que eu sabia, eu conseguia, mas eu não conseguia em mim. E aí eu falei, não, vou treinar, vou ter que praticar para eu conseguir ensinar as pessoas. Foi aí que eu desenvolvi uma técnica de organizar minhas mãos aqui e melhorar minha coordenação motora, e vou te contar e revelar como que eu faço e como que eu coloco cílios postiços para todo mundo sair ciliuda aí. Eu sei que agora tem algumas técnicas de cílios postiços que a gente coloca fio a fio, volume russo, enfim, tem várias técnicas, só que eu não gosto. Eu fiz uma vez, não gostei muito. Ai, Camila, mas por que você não gostou? Porque não é legal? Não, simplesmente porque eu não curti aquilo em mim. Eu esfrego muito meu olho, eu gosto de tirar a maquiagem com demaquilante, tirando realmente a maquiagem. Eu durmo, às vezes, com a mão assim. Eu gosto de lavar meu rosto bem lavadinho. Então, assim, os cuidados que tem que ter com aquele tipo de cílios não são os que eu estou disposta a ter. Então, toda vez que eu saio e eu quero ficar um pouco mais ciliuda e maquiada, ou se eu quiser colocar todo dia, isso já não é mais um problema pra mim, porque eu aprendi a me colocar os cílios postiços. E é o que eu vou te ensinar. Então fica comigo até o final, que a gente vai colocar esses cílios postiços e eu tenho certeza que isso não vai ser mais um problema na sua maquiagem. E aí vem uma pergunta. Tá, Camila, beleza, você vai me ensinar a colocar cílios, mas quais cílios que eu vou comprar? Existem vários tipos de cílios. E cílios eu digo que é gosto. Então, eu gosto de uns cílios mais peludão, eu gosto de uns cílios menorzinho, eu gosto de uns cílios mais aberto, beleza. Então aí você vai escolher o que o seu gosto te agrada, ou que tipo, eu gosto desse, eu vou usar esse. Porém, eu tenho uma dica para questão do tipo do olho. O que acontece? Esses cílios aqui que eu vou colocar, peraí que eu vou colocar assim que dá pra ver melhor. Assim que o fundo é meu rosto. Percebe que esse lado é menor que esse lado é maior. A maioria não, acho que uma grande parte dos cílios postiços são assim. Começa pequeno e finaliza grande. E tem aqueles cílios postiços, eu não tenho aqui agora, mas eu vou deixar uma foto aqui pra você identificar que cílios que é esse que eu tô falando. Então, o que acontece? Ele é menor no canto interno, menor no canto externo e as cerdas do centro dos cílios são maiores. Eu não sei se você já viu esses cílios, mas com a foto aqui você vai lembrar dele. E esse aqui, que eu vou deixar também uma foto aqui, porque não dá dando pra ver direito, que tem os cílios menorzinho na ponta e maiorzinho no final, eu não gosto de utilizar para quem tem olhos caidinhos. Se meu olho é mais caidinho, a minha pálpebra aqui faz tipo assim, ó, e eu coloco uns cílios que vai acompanhar todo o meu olho e vai ficar aqui, não, vou exagerar, e vai ficar meio que aqui, é que, ó, concorda que o meu olho a tensão vai estar aqui nesse final, nesse escuro, e o meu olho já é caidinho no canto externo. Ops! E eu vou valorizar essa região. O que acontece? A impressão
vai me dar é que o meu olho é mais caído ainda. Eu gosto mais de utilizar cílios postiço, que o meio tem as cerdas maiores quando o olho é mais caidinho. E você vai vendo o que te agrada mais. Essa regra, para mim, ela é muito clara. Então, tem o olho mais caidinho, vou usar sempre uns cílios que o centro é maior. Tem o olho normal, eu escolho o que eu quero usar, tá? Então, uma regra simples, só para você pensar e lembrar quando você for comprar os cílios postiço. Então, ao invés de complicar, vamos facilitar. Vamos pensar nesses dois formatos de cílios que é o que mais tem no mercado, as cerdas centrais maiores e os cílios que as cerdas no final são maiores. Então olha aí pro seu olho, analisa e vê o que você tá enxergando. Então o olho onde começa e onde termina, eles têm mais ou menos a mesma linha. Então eu traçar uma linha no canto interno até o canto externo, ele vai ficar mais reto. Então não tem problema eu utilizar um cílios postiço que o final é mais preenchido. Ah, beleza, Camila, isso já tá claro pra mim. Mas e na hora de colocar, como que eu faço? Seguinte, você vai pegar os seus cílios postiço e a primeira coisa que você precisa fazer é experimentar ele no seu olho. Igual quando a gente vai comprar um sapato, a gente experimenta o sapato para saber se está do tamanho do nosso pé. Geralmente a gente já sabe ali o número, enfim, mas é só um exemplo para você ilustrar isso que eu tô falando. Então eu preciso ver se o meu cílios está exatamente do tamanho do meu olho. Por quê? Porque se ele estiver maior que o meu olho, vai acontecer a mesma coisa do olho caído. Eu vou ficar com uma expressão triste, porque os cílios, quer ver, ó, vou dar um exemplo já na prática aqui. Se eu coloco os cílios aqui e ele fica um tiquinho para baixo, eu já fico com um olhar mais caidinho. Dá para perceber a diferença de um lado? Eita! De um lado para o outro? Então o ideal é você cortar exatamente no tamanho do seu olho, ou até tipo os últimos pelinhos dos seus cílios naturais, corta onde eles estão. Então eu coloco aqui os meus cílios para experimentar e já vejo aqui. E uma dica extremamente importante: experimente os cílios postiço quando não está com cola ainda, porque você vai precisar tirar, tal, então você não tem esse compromisso de já grudar ele. Então você precisa cortar, tá? Beleza. Então quanto que eu corto? Geralmente, ó, eu experimento, já vou ensinar como faz isso. Fica aqui comigo que você vai aprender. Então, ó, eu experimento e vejo. Deu aqui no finalzinho do meus cílios, então tá ok. Não deu, eu preciso cortar. Quanto que eu corto? Você vai observar o tanto que ficou pra fora. Aí você vai memorizar aquele tamanho. Se der pra contar, aqui por exemplo, ó, eu consigo contar os pelinhos. Então se der pra contar, conta tipo, eu preciso cortar 3. E aí você já sabe quanto que você tem que cortar do outro também, para ser uma quantidade igual e não ficar uns cílios lá o outro cá. Então, beleza. Aí você vai cortar. Tem uma história super engraçada, que foi quando eu trouxe a Alice Salazar para Ribeirão Preto, que é a minha cidade, e ela ainda dava cursos presenciais pelo Brasil todo. E a gente organizou o curso, ele ia acontecer, eu não lembro se era um sábado e um domingo pela manhã e à tarde, foi bem intenso. Eu lembro que tinha muitas alunas e eu tava ali auxiliando ela, mesmo porque a mala foi extraviada, as maquiagens estavam dentro da mala, aí eu emprestei as minhas coisas pra ela, então eu fiquei ali auxiliando, porque eu não tinha tudo que ela precisava, mas eu tinha bastante coisa, porque eu tava começando na minha carreira de maquiagem, então isso vai fazer uns 8 anos, e foi bem tumultuado por conta dessa questão da mala dela. E no dia que eu fui pra fazer o curso, eu falei, meu Deus, eu preciso me arrumar, né? Fui colocar o raio dos cílios postiço.
eu não cortei. Então eu fui com os cílios do jeito que tava. Menina do céu, mas tava me incomodando tanto. Pegava aqui no cantinho, aqui tava pra fora do meu olho, então meu olho ficou tipo assim, ó, eu fiquei o dia inteiro assim, uma expressão que você não faz ideia. E assim, eu olhava no espelho, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Eu já tinha feito curso de maquiagem, eu já maquiava profissionalmente, eu colocava cílios nas pessoas, mas eu não colocava em mim. E eu não tinha tanta experiência para saber o que estava acontecendo ali no meu olho, que estava estranho e eu não conseguia perceber o porquê. Aí eu comentei, falei, nossa, esses cílios que eu comprei aqui, comentei com a Alice, né? Falei, nossa, esses cílios que eu comprei aqui, pelo amor de Deus. E eram os cílios que na época que ela fazia os tutoriais, eram os cílios que ela usava. E ela falou, não é possível, deixa eu ver. Que ela olhou um pedaço pra fora do meu olho aqui, tava esses cílios postiço colado. Aí ela falou, você precisa cortar, ela só falou isso, você precisa cortar esses cílios, ele tá muito grande pra você. Então eu não sei se já aconteceu isso com você, mas acabei de lembrar dessa história e a partir deste momento eu aprendi que eu tinha que cortar os cílios e que às vezes o tamanho do meu olho não era o tamanho dos que vem nos cílios. O que vem nos cílios é um tamanho padrão, um pouquinho mais. E às vezes o nosso olho não é desse tamanho. Então corte seus cílios e não passe vergonha. É tão simples, é uma tesourinha, você vai lá e corta e tá tudo certo. Eu tô sem minha tesourinha aqui, mas só pra exemplificar, por exemplo, se eu quiser cortar esse final, eu corto tipo aqui. Dá pra ver? E aí eu consigo deixar os cílios certinho. E onde eu corto? No começo ou no final? Aí depende. Então, por exemplo, eu tenho uns cílios que o final é muito grande e eu não tô gostando muito disso. Então eu faço a opção de cortar no final. Ou se não, eu quero sair super ciliuda e eu tenho uns cílios também que é maior o tamanho da cerda no final. Eu vou cortar no começo. Então, se eu quero ele maior, eu corto onde é menor. Se eu quero ele menor, eu corto para jogar fora onde é maior. Tá, beleza. Isso se for os cílios, final grande. E se for os cílios, que é o começo e o final é do mesmo tamanho e o centro é maior. Aí você vai escolher. Então, o que que eu faço? Na prática, eu vejo o que eu quero daqueles cílios. Se o que eu quero daqueles cílios é o centro maior e eu preciso cortar uma quantidade que, se eu cortar, eu vou perder aquela referência do centro maior e aí eu vou ter uns cílios que o final é maior e o início é menor, pelo fato de eu ter cortado aquele começo ou aquele final, que aí tanto faz, eu faço a opção do seguinte. Então vamos supor que eu preciso cortar meio centímetro, que seriam 5 milímetros. Gente, pelo amor de Deus, não vai pegar régua, é só um exemplo para você ilustrar na sua cabeça. Então, o que que eu faço? Eu corto 2,5 milímetros de um lado e 2,5 do outro, porque eu vou conseguir diminuir o tamanho dos meus cílios e vou ter ele proporcionalmente do mesmo tamanho que ele veio de fábrica. Então eu corto um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Então eu vou ter esses cílios do tamanho que eu preciso e o centro dele continua do mesmo tamanho, que é maior, para dar aquela impressão que eu quero do olho maiorzinho, mais levantadinho aqui, e dos cílios maior no centro do olho. Se você observar seu olho, você vai perceber que os cílios do final são menores e o do início também menores. O do centro são maiores. Então assim, Camila, eu não sei, não consigo identificar como que é o meus cílios e eu quero comprar um cílios postiço. Então compre um nesse formato. Final, começo e final do mesmo tamanho de cerdas e o meio maiorzinho. Outra dúvida que a mulherada tem muito, que o pessoal me pergunta demais, é a respeito de cola.
Ai, mas que cola que eu vou usar? Minha cola não tá grudando, porque minha cola não presta, porque eu comprei a mesma cola que você indicou e não tá prestando. Vamos lá, o que acontece? Cola, quando é nova, ela é mais aguada. Então você precisa esperar secar um pouco os seus cílios postiços para depois colocar ele no olho, porque senão essa cola molhada ela vai ficar dançando no teu olho e não vai grudar de fato. Eu lembro quando eu fazia cartolina da escola, que eu punha a cola e já colava, aí esbarrava, o desenho saía assim, porque a cola ainda não estava seca. Aí eu aprendi com minha mãe que eu tinha que esperar secar um pouquinho a cola para depois colocar ali o desenho, que ele já grudava direto. É a mesma coisa. Então eu vou esperar minha cola secar um pouquinho e depois eu coloco, ele já gruda direto. Isso foi um insight que eu tive fazendo aqui as minhas experiências quando eu comecei a treinar a colocar cílios postiços em mim, que resolveu, tipo assim, 90% do meu problema de colocar cílios postiços. Outra dica também, não menos importante, é tudo o que eu for usar para colocar os cílios. Então, se eu for usar uma pinça, é isso. Se eu for usar o meu dedo, enfim, qualquer coisa que eu for usar, aquelas tesourinhas que parecem um curvex, qualquer coisa que eu for usar para colocar cílios postiços, não deixe encostar cola na sua ferramenta de colocar os cílios postiços. Seja ela uma pinça ou aquele curvex que eu não tenho, ou o seu próprio dedo. Não deixe encostar. Por quê? Se você encosta a pinça, vou dar um exemplo da pinça, na cola, tá colocando lá os cílios postiços. Na hora que você vai tirar a pinça, a cola, os cílios, os seus cílios, o seu olho, vem todo mundo junto para fora. Por quê? Porque grudou. E a cola de cílios ela é uma cola muito boa. Então, não pode deixar encostar a pontinha da pinça. Ai, Camila, encostou. Vai lá, limpa com o dedo, pega um produto de limpar, pode ser tipo um desse, com um papel, limpa, arruma isso, depois você vem colocando os cílios postiços. Porque senão, nossa, dá muito trabalho se os cílios, se a pinça ficar grudando nos seus cílios postiço para você colocar os cílios no seu olho. E um detalhe muito importante é a posição da sua mão. Eu vou te mostrar como você vai fazer com a sua mão para você conseguir colocar esses cílios postiço e não te dar nenhum trabalho. Outra coisa que eu escuto demais é: a minha mão não me obedece. Na verdade, não é que a sua mão não te obedece, é que você não sabe o que fazer com ela. Você não sabe ainda o que você tem, onde você posiciona, se você faz assim, se você faz assado, se você faz assim. Você não tem essa informação. Uma, porque você não está tentando, e outra, porque você não sabe ainda. Então presta atenção. O que a gente vai fazer? Você vai pegar os seus cílios postiço e você vai pegar com a unha assim pra frente. Então, vou virar aqui assim pra ficar mais fácil. Então, ó, eu vou pegar os meus cílios, deixa eu mostrar, de frente pra mim, ele vai ficar assim, ó. Então, eu vou pegar com a unha assim, na pontinha dele, e vou colocar no meu olho. Tá? O que eu fazia muito? Eu pegava na bordinha dos cílios assim e colocava. O que acontece? Eu consigo colocar o final, aí o começo fica dançando lá, aí eu fico perdida, aí eu ponho, arrumo o final, aí o começo desarruma, aí eu ponho o começo, o final desarruma. E aí os cílios não colam, aí eu já perco a paciência, já saio sem cílios mesmo. Então esse jeito de pegar os cílios não é que não dá certo, ele não funciona pra mim. Então eu vou mostrar pra você o que funcionou pra mim, que acabou de uma vez por todas essa questão de não sair de cílios ou não colocar cílios, porque eu não sabia.
Hoje em dia, se eu saio sem cílios postiço, é uma opção. Eu escolhi não colocar. Não é porque eu não sei. Então, que seja uma opção para você também. Tipo, eu sei colocar, mas não tô afim. Ok. Eu não coloquei porque eu não sei. Aí a gente vai resolver. Então, vamos lá. Então, primeira dica, não pegue seus cílios assim. A gente vai pegar ele colocando a curvatura dele de frente para mim, de frente para o olho que eu vou colocar. Então, se o menorzinho, a parte menor é sempre no canto interno e a parte maior, se os seus cílios for assim, tá? É no canto externo. Então, eu vou pegar com a minha mão assim, ó. Eu vou dobrar meu punho, vou pegar na pontinha dos cílios, assim, e vou aterrissar ele na minha pálpebra. Onde? No nascimento dos cílios naturais, do que eu já tenho. É aí que eu vou colocar os cílios postiço. Essa base dos cílios postiço, esse fio de nylon ou esse fiozinho que tem nos cílios postiço, é esse fio que eu vou depositar ele aqui. Então eu venho, deposito e encaixo. E uma dica top que resolveu minha vida também foi aprender a trabalhar com a pinça. Então, ó, porque eu coloquei fibra de vidro na unha e ela sempre fica um pouquinho maior. Eu tenho o sabuguinho aqui da unha muito grande, então se eu deixo muito curta, machuca, eu não consigo lixar minha unha muito curtinha, porque machuca aqui. Se um dia eu quiser deixar a unha muito curta, eu vou precisar passar por um processo de sei lá, porque o sabuguinho dela é muito grande. Mas isso não vem ao caso, eu só tô explicando por que eu comecei a trabalhar com a pinça. A minha unha tá muito grande, eu preciso inclusive fazer manutenção, mas isso não me atrapalha mais por conta da pinça. Mas eu não sei trabalhar com a pinça. É prática. Não tem como eu virar pra você e falar assim, você vai conseguir de primeira. Pode ser que aconteça, mas pode ser que você precise de um tempo maior para você aprender a dominar a pinça, porque se você aperta ela fica bem presinha aqui nos cílios postiço. Se você solta, os cílios postiço cai. Então, você precisa aprender a dominar. Mas é o mesmo movimento que você vai fazer com o dedo, que você vai colocar em formato de pinça também, você vai fazer com a pinça. Então, você só tem uma ferramenta para te auxiliar aqui junto com os cílios postiço. Então, é uma questão de prática. Não é do dia para noite? Não é do dia para noite. Mas, conforme você for praticando, você vai ficando experiente nisso. Então, vamos lá. Vou pegar aqui no meio. Então, ó, tô pegando aqui no meio. A parte da curvatura dos cílios combina com a curvatura do meu olho. Então, eu venho e já deposito no centro. Então, vou fazer todo o procedimento e a gente vai colocar esses cílios postiços juntas. Primeira coisa que eu gosto de fazer, isso não é uma regra, você pode alterar se você quiser, é aplicar uma caneta delineadora ou um lápis de olho ou um delineador em gel ou um delineador líquido, não importa o que. Só fazendo um risquinho, eu não vou fazer gatinho, não vou fazer delineado esfumado, nada. É só fazendo um risquinho aqui, bem na raiz de onde nasce os cílios. Então, vou usar uma caneta delineadora. Da Vegas Makeup. Olha o contorno que já dá no olho, que legal. E vou colocar cola nos cílios postiço. Seguinte, eu vou usar essa cola, uma parte dela é branca e outra parte é preta. Aí vem outro ponto dos cílios postiço.
a parte branquinha minha aqui já tá secando, então eu não vou conseguir usar porque já era, acabou, tá? Olha, dá até pra ver aqui. Eu vou usar a parte preta. Para usar uma cola preta, eu sugiro que você já tenha um pouco mais de experiência na aplicação dos cílios postiço. Por quê? Se quando você estiver vindo com os seus cílios e para colocar aqui na base dos cílios naturais, você por acaso encostar na pálpebra, a cola preta vai marcar. Então não vai ficar muito legal, porque vai ficar como se você tivesse marcado ou errado a sua maquiagem. Aí eu sugiro no começo você usar cola branca. Eu só não vou usar a cola branca aqui porque a minha acabou e a preta, que eu não uso tanto, ainda tem, tá? Essa colinha é da marca Duo, eu gosto bastante, indico. Tem algumas outras marcas que eu gosto bastante também. Porém, a cola de cílios, se você ler que ela é para cílios postiço, pode usar. Não vai fazer uso de cola que não é para cílios postiço, que você pode prejudicar seu olho. Então, vamos lá. Então, vou pegar na pontinha dos cílios postiço, no finalzinho das cerdas, aqui, ó. Por quê? Vou pegar aqui, ó, bem no finalzinho, então eu deixo todos os cílios livre. A parte que eu vou colocar a cola, que é bem aqui no nylon dela, vai ficar livre para eu evitar de depositar a cola no meu dedo, na minha pinça, enfim, em qualquer lugar. Vou pegar o pincelzinho. Para quem tá começando e vai começar a aplicar cílios postiço pelas primeiras vezes, eu sugiro uma cola de pincelzinho. Tem uma que é da marca, eu acho que é Yenvy, tem da Macrylan também, tem várias marcas. Então, por quê? Porque você consegue controlar melhor a aplicação aqui no nylon. Aquelas que são de tubinho, se você não tiver o controle para apertar pouquinho, você vai encher aquela cola, esse nylon aqui de cola, então não dá certo. Então a gente vai, deixa eu pôr aqui. Então a gente vai colocando uma quantidade generosa, não é pouquíssimo e também não é muito. Não vai dar pra ver muito bem aqui porque minha cola é preta. Mas, ó, essa quantidade aqui. Ela não é muito, vocês percebem que não tem nenhum excesso, não dá pra ver nenhum excesso. E é uma quantidade que é razoável pra colar. Às vezes, o motivo que você não tá conseguindo colar cílios é porque você tá colocando pouquíssima cola, aí não vai grudar mesmo. Outra dica, vou pegar um prendedorzinho desses de cabelo, ó. Vou colocar aqui também no longe da cola e vou deixar secando em cima de alguma coisa, assim, ó. Por quê? Porque se sobrar pelinho aqui, se eu colocar em cima assim, ó, não amassa. Então você coloca assim. Observe se as pontinhas você colocou bastante cola para grudar direitinho. E aí é nesse momento que a gente vai deixar secando os dois cílios postiço. Ó, aqui na minha unha eu sujei de cola. O que eu faço? Vou largar assim? Não. Vou pegar um papel e já vou limpar a minha unha, porque isso pode me prejudicar na hora de aplicar os cílios. Vou pegar o primeiro que eu deixei secando. Então, ó, tirei do prendedor, peguei aqui no centro dos cílios. Vou torcer a minha mão como se eu quisesse fazer assim, ó, um quadrado com o meu braço, antebraço e mão. Então eu torço assim, ó, vai ficar tipo um quadrado. Então eu vou fazer isso levantando o meu cotovelo, deposito esses cílios bem no meio, arrumo o final e
depois arrumo o começo. E aí os cílios vai grudando. Então, ó, aperta, ponho aqui a pinça nos cílios, aperto a pinça e dou uma entradinha contra o olho, eu pressiono o meu cílios postiço. Coloco aqui, aperto e pressiono. Olha a diferença de um olho com cílios postiço e um olho sem. Dá muita diferença no acabamento da maquiagem. Nossa, eu adoro. Hoje eu adoro. Então, o outro. Vou pegar no centro. Vou fazer a mesma coisa com o braço, só que agora eu não vou fazer assim com a mão. Eu vou deixar a mão mais reta, o punho mais reto, porque eu tô indo pro outro olho. Aí eu venho com o mesmo formato, ó. Coloco no centro, arrumo um canto, pode ser interno ou externo primeiro, independe, e depois arrumo o outro, tá vendo? Encostou na colinha. Você vem, tira, pega não perto da cola e pressiona a pinça assim, ó. Pressiona a pinça e empurra ela contra o seu olho, que aí gruda os cílios. E aí meu olho já fica mais escuro automaticamente. Esses cílios, ele é um cílios que eu gosto bastante, que é o Wisp da Dye Makeup. E agora eu vou precisar aplicar a máscara de cílios para juntar os meus cílios com o postiço. Esse aqui eu tô percebendo que tá pegando um pouquinho o cantinho, então eu vou olhar para baixo e empurrar ele um pouquinho para cima. Aí ele encaixa melhor. Então às vezes você vai precisar fazer isso aí também. Cílios, máscara de cílios. Às vezes eu aplico a máscara de cílios antes de colocar os cílios postiço, às vezes eu aplico depois, não altera. A única coisa que não pode acontecer é se a cola ainda estiver úmida, não secou direito, você vem aplicando os cílios postiço depois, a máscara de cílios depois, e ao fazer assim, você acaba tirando os seus cílios postiço. Então só toma cuidado com isso. Se você achar interessante, você pode aplicar a máscara de cílios antes de colocar os cílios postiço. Isso vai ficar a seu critério, independe a forma que você vai fazer. É só interessante aplicar um pouquinho de máscara, pelo menos para pintar de preto os cílios naturais, porque às vezes se você for loirinha, ele vai ser mais clarinho, ou ele pode estar esbranquiçado do pó, então precisa dar esse acabamento. E aí a gente dá o acabamento aqui nos cílios inferiores também, que dá uma super diferença no cílios. Olha isso que fantástico. Fica um acabamento mais elegante, mais bonito. Ai, mas eu não gosto tão escuro assim. Não tem problema, é só você não fazer essa parte da sombra que eu fiz aqui antes. A questão de coordenação motora é treino, você precisa treinar. Então, ó, você erguendo o braço e colocando, fazendo assim, ou organizando assim, mudando o seu braço de lugar, conforme você for precisando e adaptando para os movimentos que você vai colocar os seus cílios, é muito importante. Observe como você está fazendo. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, faz um videozinho, manda mensagem no direct, aqui nos comentários, me caça aí na rede social que eu quero te ajudar a colocar esses cílios postiços de uma vez por todas. E para finalizar, a gente vai dar um acabamento no brilho que fica aqui em cima da colinha. E se sua colinha for da branca, você precisa fazer esse acabamento para não ficar esbranquiçada a raiz dos cílios.
Às vezes eu tenho um pouco de preguiça, acabo deixando tal, mas o acabamento da maquiagem fica muito mais bonito se você volta ou com a caneta delineadora, ou com o delineado em gel, ou delineador em gel, ou com o delineador líquido, enfim. Aí você volta e puxa assim e só aplica bem em cima de onde é a raiz dos cílios. Ó, igual aqui. Tá sujinho de sombra, tá vendo? Então, se eu fecho o olho e abro, ele fica essa marcaçãozinha. Então, eu venho e acabo com isso. Não fica tão marcadinho mais. Se algum dia vocês verem um vídeo que eu estiver com essa parte esbranquiçada, é porque eu não dei o acabamento pro cílios postiço. E fica aí um aulão de cílios postiço. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir colocar. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo aqui pelas redes sociais que eu quero te ajudar, ou eu ou a minha equipe, a gente vai te responder as mensagens e eu quero muito que você saia de cílios postiço e que você consiga colocar os cílios. E se você por acaso não quiser sair, é uma opção e não porque você não sabe. Então, um super beijo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.